E nosso encontro de hoje vamos começar a falar sobre a aceitação, né? A aceitação é parte do pilar da nossa espiritualidade, né? Do qual aí nos últimos meses nós trabalhamos conceitos como amor, consciência e sabedoria, né? Todos esses conceitos fazem parte aí da nossa oração da serenidade. E a ideia, então, é a gente se aprofundar na compreensão disso. Nós vamos agora, então, entrar no tema da aceitação. A figura nos lembra aí, né, que essa aceitação muitas vezes começa pela nossa capacidade de aceitar a gente mesmo, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldades com o que vem no espelho, né? Conforme aí a imagem ilustra, independentemente do que de fato é visto, né? A interpretação que se faz nem sempre é adequada. Então vamos começar com algumas frases aí de pensadores famosos e vamos depois mesclar aí com algumas ideias e conceitos para a gente entender melhor. Vamos começar com algumas frases do filósofo Epícteto, que é do primeiro século aí da nossa era, viveu entre os anos 50 e 135, onde hoje é a Turquia, e que nos deixou algumas frases que servem aí como introdução para esse processo. Diz ele: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de ter enfrentado esta regra fundamental e aprendido a distinguir entre o que podemos controlar e o que não, é que a tranquilidade interior e a eficácia externa serão possíveis. Alguns autores veem nessa frase uma primeira versão, né, lá na antiguidade da própria oração da serenidade, mas com palavras um pouco quanto diferentes. Continuando, então, Epicteto explica, né, que a principal tarefa na vida é simplesmente o seguinte: é identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. E ele questiona então, onde então procuro o bem e o mal? Não as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas, né? Então essa questão do bem e do mal, que muitas vezes a gente tenta aplicar ao mundo como um todo, né? Ele está dizendo que a gente tem que começar pela gente mesmo. Outro ensinamento do Epícteto diz que não devemos esperar que os ventos soprem a favor daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imaginou. Diz ele: receba os ventos, né, com prazer, de qualquer forma que vierem. Esse, diz ele, é o caminho para a paz. E essa questão do caminho para a paz, na verdade, está intimamente relacionado com um conceito que todos nós buscamos, mas que nos escapa muitas vezes, né, que é a felicidade. O Epicuro de Samos, Samos é uma ilha no mar Egeu, hoje é a Grécia, né, viveu uns 300 anos aí antes do Epícteto, diz que o único caminho para a felicidade é não nos preocuparmos com aquelas coisas que estão além do poder da nossa vontade. E trazendo essas ideias para o mundo mais moderno, para a nossa realidade
sul-americana ou brasileira. Temos aqui uma frase do Darcy Ribeiro, que foi antropólogo, político, e chegou a ser vice-governador do Rio de Janeiro, e que diz que só tem duas opções nesta vida: ou se resignar, ou se indignar, né? No fundo, são os mesmos dois conceitos, né? Ele, né, diz que nunca iria se resignar, certo? Esse mesmo conceito, em palavras aí do professor Paulo Zargolin, contemporâneo, né, nos leva além, né? Diz que para esse processo, então, nós precisamos compreender e aceitar as próprias limitações, mas que isto não implica em conformismos ou desistências, mas sim em seguir adiante com consciência. E eu quero aqui chamar a atenção justamente para essa palavra conformismo, né? Porque ela é um conceito, né, que, na verdade, está no mesmo terreno da aceitação, mas que tem um significado bastante diferente, apesar dessa confusão ser feita aí por muitos autores, inclusive pela maioria dos dicionários da língua portuguesa, né? Na concepção do professor Zargolin, da nossa também, conformismo é sinônimo de passividade, né? Se a gente se conforma com tudo o que acontece, a gente não precisa tomar nenhuma atitude e, portanto, seremos absolutamente passivos diante da vida. Isso é retratado aí na imagem, né, pelo rapaz que está dentro da gaiola e que, mesmo sendo puxado por outro para fora, não quer sair. Ele está conformado em viver preso na gaiola. No dicionário, né, a aceitação e o conformismo são misturados, na verdade, na própria definição. Diz assim: a aceitação é o comportamento ou tendência de se conformar, de aceitar sem se opor a uma situação indesejada. Está no Aurélio, está no Ruais, mas isso não nos permite compreender. Então nós precisamos aí entender que aceitar e conformar são coisas diferentes. A maneira mais fácil de enxergar isso é a gente entender, por exemplo, né, que quando a gente decide aceitar alguma coisa, né, isso inclui necessariamente o passado, né? Todos nós sabemos que o passado não dá para ser mudado. Então, não importa o que tenha acontecido, seja agradável ou desagradável, isto precisa ser aceito. Mas quando nós conformamos com o que acontece, a gente não está só aceitando o passado, a gente está comprometendo o nosso futuro. Porque se a gente se conforma, então nós não vamos operar nenhuma mudança, né, em relação àquilo que nós podemos modificar, ou aquilo que, como disse o Darcy Ribeiro, nos gera indignação. Obviamente, se conformar é muito mais fácil que aceitar, mas é só por ali que a gente pode avançar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse processo de entender a aceitação é conseguir identificar quando que o conformismo está acontecendo. E a forma mais comum disso acontecer é quando as pessoas apresentam explicações ou desculpas, justificativas, né, para o porquê não conseguem fazer determinada coisa. Que, de fato, a gente olhando de fora, nós percebemos que é possível, né? Quer dizer, essas desculpas e justificativas não passam de uma ilusão fabricada pela própria pessoa de que ela não é capaz de fazer aquilo. Nós temos aí alguns exemplos, né, de frases que a gente escutou aí ao longo do tempo,
Né? A gente quer morar na praia, mas diz que não vou morar lá porque lá não tem trabalho. Né? Ou gente que vive num casamento terrível e diz que não se separa porque não quer traumatizar os filhos. Né? Ou então tem gente que diz assim, não, eu não consigo trabalhar porque eu sou velho. Na verdade, a gente sabe que tudo isso é possível de ser feito, apesar, né, dessas desculpas. Então vejam, se a gente identificar que nós estamos presos aí pelo conformismo e quisermos de fato sair dessa gaiola, né, nós precisamos então identificar, né, quais são as desculpas que a gente está apresentando para não agir, entendendo que se trata apenas de limitações, barreiras ou crenças que a gente mesmo se impõe. E aqui tem algumas dicas, né, sobre como identificar, né, que a gente está confundindo as duas questões. Assim, é um processo que acontece na nossa mente e que a gente precisa, como ilustra a figura, então, identificar e puxar para fora, né? Tá certo? Um primeiro sintoma, né, é quando a gente desperdiça nosso tempo construindo e relatando desculpas, isto é, a gente gasta tempo elaborando o que nós vamos dizer e depois ficamos comunicando isso aos outros. Outro sintoma é quando a gente reluta em aceitar aquilo que realmente não podemos mudar, né? Você ficar brigando com aquilo que não dá para mudar, para não ter que mudar aquilo que pode ser mudado. Né? E por último, né, quando a gente desiste com muita facilidade das ações que a gente se propõe para mudar. Né? A gente toma a decisão, não vou fazer, mas rapidamente abre mão disso. E para a gente finalizar, então, vamos aqui usar uma frase da psicóloga contemporânea Belkis Brás, que nos lembra que esse processo ele não é necessariamente prazeroso. Pelo contrário, diz ela que a aceitação, né, com vista desse jeito, muitas vezes é como um remédio ruim de tomar. Não vai ser fácil. Mas quando tomamos, sabemos que vai sarar o mal em nós.